banco de dados, dando continuidade à aula que tivemos acerca de tipos de banco de dados, sobre a introdução ao banco de dados, onde a gente teceu comentários acerca de quais são os principais tipos de banco de dados, desde a sua evolução do sistema de arquivos até chegarmos nos sistemas de banco de dados hoje, no SQL, os bancos de dados em nuvem, nos bancos de dados como serviço. Vamos dar continuidade a essa aula de banco de dados, tratando hoje da introdução em relação à modelagem de dados. Então, da forma que começamos a nossa aula, na aula 1, onde a gente tratou sobre os fundamentos relativos a banco de dados, vamos nos ater hoje a aspectos específicos de como criar esse modelo, né, de como fazer com que esse modelo, de fato, crie um banco de dados, né? Então, sair do mundo real e fazer uma abstração especificamente para esse mundo do banco de dados. Então, começando aqui da parte onde nós falamos na aula passada, em que a gente teceu comentários acerca da abstração de banco de dados, e onde a gente retiraria as questões do mundo real e as colocaríamos de alguma forma representada em um modelo de dados que representasse esse mundo real, ou seja, que de alguma forma você conseguisse extrair dados relativos a clientes, de maneira com que eu conseguisse obter esses dados, onde eu pudesse inserir dados acerca de matrículas de alunos e de alguma forma obter esses dados uma vez gravados, inserir dados especificamente de um determinado veículo, enfim, você conseguir colocar de maneira persistente, de maneira com que uma vez gravado, esses dados não venham a ser alterados a não ser por uma outra transação, que esses dados possam ser, uma vez inseridos no banco de dados, utilizados por outras aplicações ou mesmo diretamente ao banco de dados. Esta é uma sequência inicial de aulas que tratam dos aspectos relativos à modelagem, mas não podemos falar de modelagem de dados sem antes falar especificamente do que são dados, o que é informação e conhecimento. Então, caso você não tenha assistido aí a primeira aula em que a gente teceu comentários sobre a diferenciação entre esses conceitos, assim como os tipos principais de banco de dados, hierárquicos, em rede, os bancos de dados relacionais orientados a objetos, eu os convido a assistir a primeira aula. Essa playlist ela vai se encontrar dentro do nosso diário de bordo. Eu vou colocar o link para esse diário de bordo na descrição desse vídeo, onde vocês vão encontrar especificamente vídeos acerca do assunto, colocado por outros professores, tal como estou mostrando aqui na tela. Então, nós temos aqui uma forma de mostrar como é que funciona esses bancos de dados, é de um treinamento especificamente colocado sobre esse conceito mais específico do que vem a ser um modelo conceitual, um modelo físico ou um modelo lógico. Também deixei aqui disponível para vocês introduções relativas ao que seria um banco de dados, onde utilizar um banco de dados ou não. Nós tecemos comentários acerca desse assunto na nossa primeira aula. Deixo para vocês também uma playlist com os vídeos que estamos tratando em nossas aulas, né, em relação a banco de dados. Então, aqui nós já temos 3 aulas especificamente afetos a esse assunto. E no diário de bordo, deixei aqui para vocês também, deixarei para vocês outros links, assim como outras referências. Então, como eu estava falando, na nossa primeira aula, nós tecemos comentários acerca do que seriam sistemas de arquivos, quais seriam as vantagens de usar um banco de dados, né, quem são os principais profissionais acerca dos bancos de dados, e terminamos falando lá sobre os tipos de banco de dados, em que a gente começou a falar um pouco sobre esses papéis. Nós temos especialmente 2 grandes papéis, 2 grandes cargos, 2 grandes profissões que trabalham especificamente em bancos de dados. O primeiro deles é o AD, ou administrador de dados, também conhecido em algumas empresas como os projetistas de banco de dados. Muito em voga hoje em dia, especialmente por conta da área em que vocês estão atuando aqui, quer seja a área de ciência de dados, a área de inteligência artificial, a área de business intelligence, a área de BI, enfim, a área que trata os dados essencialmente, onde eu busco, a partir dos dados em que eu tenho, adquirir informações que sejam úteis e sejam, para mim, uma base para que os meus administradores ou as pessoas que estejam
responsáveis pela tomada de decisão tomem decisões embasadas em informações mais fidedignas. Eu quero saber quais são os melhores produtos a serem vendidos a partir do segundo semestre. Então, eu faço uma análise histórica em relação às vendas que aconteceram nos últimos anos no segundo semestre e faço uma projeção de quais são os produtos que vendem mais, os que vendem menos, qual é o tipo de produto que é mais sugerido, vamos colocar assim, para o público masculino na faixa etária entre 30 e 40, para o público feminino na faixa etária entre 20 e 30. Então, eu posso trabalhar com segmentações, eu posso trabalhar com classificações, eu posso trabalhar com agrupamento de dados ou mesmo séries de validações futuras. Para todos e quaisquer uma dessas formas de aprendizado ou algoritmos de aprendizado, a base é sempre a mesma, quais sejam os dados. Nós diferenciamos bem isso na nossa aula onde nós falamos da diferença entre dados, informação e conhecimento, tecemos inclusive comentários de como é que esses dados inicialmente eram persistidos e gravados, e como é que se encontra essa persistência e gravação hoje. Então, o AD é a pessoa que vai se preocupar em você ter os dados da forma mais clara e confiável possível, tratando numa parte que a gente chama de governança de dados, informando, por exemplo, quem é o dono daquele dado, quem é o responsável por atualizá-lo, quem é o responsável por inserir os dados, quem pode acessar aqueles dados. Por exemplo, no meio judiciário, nem todos os dados de processos estão abertos a todas as pessoas envolvidas naquele processo. Então, existem trâmites internos dentro de um processo que ocorrem dentro dos gabinetes ou dentro das varas judiciais, em que esses dados são afetos especificamente e são privados, especialmente as pessoas que estão trabalhando internamente nos tribunais, da mesma forma que nem todos os dados que se encontram dentro de um prontuário médico estão disponíveis a todas as pessoas que trabalham no hospital. Então, existem dados que são específicos, que devem ser colocados para serem usados como informações para pessoas específicas, assim como as vendas que são realizadas no supermercado. Existe uma parte que é visível ao cliente, existe uma parte que é visível ao gerente, existe uma outra parte que é visível ao dono da rede de supermercados. Então, para cada segmento, para cada negócio, existem dados que são necessários para que você possa, de alguma maneira, né, utilizar esses dados em prol da sua própria existência ou da melhoria em relação à sua área de negócio. Então, por exemplo, uma farmácia. Importantíssimo saber quais são os principais medicamentos que são vendidos. Importante saber que determinado medicamento, quando vendido, exclui na sua cesta de compras a venda de outros produtos. É necessário, por exemplo, para quem trabalha dentro de um e-commerce, saber quais são os produtos que são mais vendidos em determinadas épocas do ano, saber quais são os produtos que mais me trazem lucro, saber quais são os produtos que mais vendem. Então, a depender da manipulação desses dados e daquilo que se quer saber ou daquilo que se quer extrair, a figura do administrador de dados é exatamente a pessoa que vai cuidar para que você tenha os dados necessários para responder aquilo que é necessário. Eu quero saber, por exemplo, a nível nacional, quais são os principais processos que estão travados na justiça, quais são aqueles que demoram mais de X tempo para serem julgados. Uma vez descobrindo, vamos imaginar que sejam processos afetos a crimes contra a vida. Então, uma vez que eu descobri quais são estes processos ou quais são as causas da sua lentidão em termos de julgamento, eu consigo, a partir da análise de dados, fazer proposições de melhoria em relação a esse julgamento, deixá-lo mais sério, por exemplo. Eu quero, por exemplo, trabalhar com questões de matrizes energéticas dentro do país. Eu quero saber o quanto é que a matriz energética eólica aumentou em relação à matriz energética solar, ou quanto é que isso impactaria na economia, por exemplo, do município X, na região Y do Brasil, ou aumentando a taxa de impostos em relação às placas solares, o quanto é que isso afetaria em termos de ganho, em termos de perda, em termos de acesso. Então, eu poderia, dentro de uma seara imensa aqui de dados, trazer qual seria a melhor proposição, qual seria a melhor solução. Para tudo isso, a gente precisa do administrador de dados. Então, ele vai cuidar especificamente para que você tenha os dados, como nesse exemplo que acabei de citar,
Por óbvio, se você quiser saber quais são os principais tipos de processo e o tempo de julgamento em relação a ele, dos processos, por exemplo, contra a vida, é necessário saber o tempo, quando o processo entrou, quando foi julgado, qual foi a principal causa de uso de tempo desse processo na justiça, quais são os tipos de crimes que existem, quais são os tipos de crime que, de acordo com as leis, são crimes contra a vida. Então, eu vou precisar de dados para que você consiga manipulá-los e, de alguma maneira, conseguir obter as informações necessárias. Para que eu consiga ter essas respostas, quanto mais organizado for os meus dados, mais fácil ou menos difícil será obter essas informações. Daí a criação dos modelos, que é o que veremos no o grande objetivo da aula de hoje, né, trabalhar com estes modelos. Uma vez que eu saiba quais são esses modelos, uma vez que eu saiba como é que funciona essa questão especificamente da minha modelagem, mais fácil será de fazer com que esses dados respondam às minhas perguntas. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar especificamente com essa introdução aos modelos de dados, né? E como já dito aqui, existe a figura do AD, que vai cuidar justamente para que você tenha estes dados. Por exemplo, quero saber quais são os principais tipos de livros que são emprestados na biblioteca para alunos do curso de banco de dados, para alunos do curso de ADS, para alunos do curso de marketing. Quais são os principais periódicos que são utilizados nas pesquisas em relação ao curso X, ao curso A e assim por diante. Então, uma vez que você saiba quais são as perguntas, você vai em busca dos seus dados. Isso também pode acontecer de uma forma ao contrário, né? Eu posso, a partir dos dados que eu tenho, saber quais são as perguntas que eu posso fazer em relação àqueles, e aí, a partir daí, obter novos dados ou obter novas informações. Então, eu posso ter uma quantidade X de dados em que me é entregue e dali eu vou verificar quais são as possíveis perguntas que podem ser respondidas por aqueles dados. Por exemplo, recebi uma grande remessa de dados afetos às questões de aluguel de carros. Então, eu sou dono de uma grande rede de empresas que trabalham com aluguéis de carros. E aí, a partir desses dados que foram obtidos de vários sistemas ao longo de vários anos de aluguéis de carros, eu posso identificar qual é o meu público-alvo. Então, eu posso determinar que na região centro-oeste do país, o meu público-alvo é formado especialmente por pessoas que têm renda X, que são do sexo masculino, que gostam de alugar carros mais na cor azul. Eu posso descobrir também que na região sul do país, o aluguel se dá mais para pessoas do sexo feminino, que gostam mais de alugar carros na cor branca. Então, eu posso direcionar esforços de maneira com que, a partir dos dados, eu obtenha as perguntas que me são necessárias, respondê-las. Mas eu também posso partir de uma pergunta, tal como essa que eu coloquei no início dessa explanação. Eu quero ajudar a população carcerária em relação a retirar aqueles que estão na prisão, daqueles que já podem, por algum benefício específico de lei, saírem. Por exemplo, penas já cumpridas, questões relativas à permissão de saída de acordo com a lei. Eu posso querer saber, por exemplo, em relação à saúde, quais são os dados que eu tenho dentro do Ministério da Saúde que me permitem trabalhar acerca de prevenção contra dengue, prevenção contra chikungunya. Então, eu posso, a partir de um determinado conjunto X de dados, ter que responder algumas perguntas, né? Por que que eu tenho mais incidência da doença A, mais incidência da doença B na região norte, na região nordeste? Então, a partir dessa massa de dados, eu posso ser instado a responder. Ou, a partir de uma necessidade, colocar os meus dados ou obter dados necessários para que eu possa executá-los. Por exemplo, sou dono ou sou gerente de uma rede bancária e eu quero fomentar ou aumentar o número de empréstimo para as pessoas que trabalham na agricultura. Então, o meu banco hoje não trabalha com essa linha de crédito. Então, eu quero saber quais são os dados que eu tenho, ou quais são os dados necessários que eu preciso saber para que eu possa conceder créditos para a área do agronegócio.
Então, a partir de uma necessidade da alta administração, que hoje não possui clientes nesse segmento, eu gostaria de saber quais são os dados necessários para que eu possa prover linhas de crédito, para que eu possa prover análise de risco, para eu emprestar ou não emprestar, para eu verificar quais segmentos eu vou poder emprestar dentro desse mundo do agronegócio. Então, eu posso ter dados e, a partir dele, responder perguntas, ou eu posso ter perguntas e buscar os dados necessários para respondê-los. De uma forma ou de outra, sempre será necessária essa figura do projetista, essa figura do administrador de dados. Já o DBA vai ser a pessoa que vai permitir com que esses dados, que uma vez foram armazenados, eles estejam disponíveis com a velocidade necessária, com a segurança necessária, com a disponibilidade em termos de logística necessárias. Então, eu quero ter nessa agência bancária uma grande segurança em relação aos meus dados, de maneira com que, se eu tenho uma perda de comunicação com a minha central em Brasília, eu posso ter esses mesmos dados na central, por exemplo, em Minas Gerais, ou na central no Espírito Santo, de maneira com que os meus dados estejam distribuídos. Falamos isso, inclusive, na aula anterior, onde a gente falou de bancos de dados centralizados, bancos de dados distribuídos, questões afetas. O meu banco de dados seria melhor gerido em termos dos dados que eu possuo, de uma maneira estruturada, de uma maneira orientada a objeto, de uma maneira no SQL. Então, cada necessidade vai ensejar um tipo de banco de dados, e para todos e quaisquer tipos em relação a isso, você vai ter a figura do DBA, que vai trabalhar com a questão de segurança. Quem pode ter acesso a esses dados? Para ter acesso a esses dados é necessário ter um usuário e senha em um token, por exemplo. Qual é a periodicidade e necessidade de backup? Quanto devo, quanto tempo devo guardar esses dados? Por exemplo, sistemas voltados para a área de pagamentos, sistemas de RH, folhas de ponta, enfim, precisa ser guardado por X anos. Processos voltados para controle de entrada e portaria, imagens relativas a circuito interno de TV. Então, o banco de dados, ele precisa ser resiliente à sua necessidade, ele precisa estar disponível à sua necessidade, ele precisa ter um tempo de resposta à sua necessidade, e a pessoa que vai cuidar especificamente desses aspectos mais físicos de segurança, backup, restauração de backup, disponibilidade de backup, infraestrutura de como é que os dados estarão disponíveis ou não, é a figura do DBA. Pois bem, então, iniciando desse ponto onde nós temos a figura, né, do AD e do DBA, lembrando que não é 0 ou 1, né? Então, a figura do DBA, ele pode, em alguma certa maneira, verificar quais são os dados que existem nesse banco de dados, até por uma questão de guarda, tipo de backup, por exemplo, como eu disse, né? Guarda de dados referente a vendas de um supermercado, em termos de legislação, pode ter um tempo diferente de guarda do que os dados relativos à área de recursos humanos. Então, em termos de legislação, em um eu preciso guardar por X anos e a outra não tem uma legislação específica, mas, de acordo com as regras da minha organização, eu tenho que guardá-la pelo menos por 3 meses, pelo menos por um ano. Então, saber quais são os dados que estão ali podem ser também de muita importância para o DBA. Já o AD, ele não vai estar preocupado se aquela tabela vai estar inserida dentro de uma storage, se aquele banco de dados vai estar gravado dentro de um SSD, se aquele banco de dados está em Oracle, se aquele banco de dados está em SQL Server. Para o AD, a importância é saber se o dado existe e aonde eu posso buscá-lo de alguma maneira. Só que numa área de ciência de dados, em que você tem dados colocados de diversas fontes, de diversos formatos, ao mesmo tempo em que você tem que buscar dados não estruturados, por exemplo, no Twitter, né, hoje no X, você tem que buscar dados que estão colocados de maneira semi-estruturada, ou dados que estejam colocados em um formato em PDF, ou mesmo um formato de multimídia. Você tem que pegar esses dados e relacioná-los com bancos de dados que estejam em Oracle, Postgres. Então, a junção de todas essas necessidades também recai sobre o projetista de dados, porque mesmo que ele não saiba em detalhes técnicos como deve ser a tabela inserida dentro do Postgres no servidor X, ele precisa saber que, de alguma maneira, os dados de cliente, os dados de venda, os dados de processo, os dados de aluguel de carro, se encontram naquele conjunto de
banco de dados. E como é que a gente pode visualizar esse conjunto de banco de dados? Porque é muito importante quando a gente trabalha com o banco de dados, a gente entender que o banco de dados ele não é especialmente ou colocado como uma caixa, como sendo um bloco monolítico. É importante a gente frisar que o banco de dados ele pode ser visto de uma maneira conceitual de diferentes níveis. Então, por exemplo, quando eu acesso o meu internet bank no Banco do Brasil, eu não tenho ideia se o meu banco de dados, aonde está o meu saldo bancário, está em DB2, se está em Oracle, se está em SQL Server, porque o nível que eu me encontro, ele permite apenas acessar os dados que estão lá persistidos. A esse nível, a gente o conhece como nível externo. É quando o usuário, de alguma maneira, consegue ter acesso aos seus dados, mas a partir daí ele não consegue obter mais informações acerca desses dados. Então, ele sabe que aquele dado existe e você vai lá e o retira. Ao acessar, por exemplo, as declarações inseridas na Receita Federal, do ponto de vista do meu usuário, eu vou conseguir visualizar as minhas declarações que foram enviadas, os valores que foram inseridos na minha declaração de imposto de renda. Mas saber qual é o banco de dados, onde aquele banco de dados está gravado, se está na região centro-oeste, se está na região norte, se ele está em um banco de dados estruturado ou não estruturado, o nível externo não vai me permitir saber desses detalhes. Em compensação, no nível externo, eu vou conseguir obter os dados que eu tenho lá gravados. Então, eu quero saber a minha nota no portal do aluno. Então, no nível externo, o aluno vai conseguir ter esse acesso. Mas o aluno Joãozinho não vai ter acesso à nota da aluna Mariazinha. Então, dentro dessa visão externa, há também limites de acesso aos dados que foram, nesse caso, descritos como sendo ou afetos a aquela pessoa. Aí é onde entra a figura do administrador de dados. Saber quais são os dados que devem estar disponíveis e para quem está disponível. Por exemplo, não cabe ao professor que vai inserir a nota de um determinado aluno em uma determinada disciplina saber qual o seu CPF, saber o seu tipo sanguíneo, saber o endereço da sua casa ou o número de telefone. Uma vez que, para eu executar a minha função, basta eu saber o RGM ou a matrícula do aluno, o nome do aluno, a disciplina e ou a turma e a nota que estou inserindo para aquela disciplina, para aquele semestre. Então, numa visão externa, cabe ao usuário, desculpa, cabe ao usuário acessar exatamente os dados que lhe foram colocados como sendo permitidos. Então, uma vez que você tenha esse nível externo, você também tem uma visão de como é que esses dados estão gravados, modelados, como é que eles estão organizados. Para isso, então, dentro dessa arquitetura de banco de dados, nós temos o nível conceitual, também conhecido como uma visão lógica do seu banco de dados, que vai permitir você saber quais são as tabelas. Então, por exemplo, se eu pego aqui dentro do nosso diário de bordo, esse diário de bordo também vai estar colocado para vocês no link da descrição desse vídeo. Uma vez que eu queira saber quais são os dados que estão presentes aqui, eu poderia recorrer a um nível de visualização de dados que me permitissem visualizar os meus dados assim, ó. Então, eu quero saber quais foram os carros alugados por determinado cliente. Então, neste exemplo, eu teria a figura de um cliente que, neste sistema, aluga um determinado veículo, e este veículo, sendo alugado por um determinado cliente, eu sei que aquele aluguel se deu na data inicial e que foi entregue na data final. Então, aqui eu consigo, de alguma maneira, organizar como os meus dados estarão dentro do meu banco de dados. Pode ser que, neste caso, em um banco de dados NoSQL, isso se dê de alguma forma, diferente do que fosse colocado dentro de um banco de dados relacional, diferente de alguma forma que fosse colocado no banco de dados orientado a objeto, mas para esse ponto de vista, eu não preciso entrar nesses detalhes. Do ponto de vista de visualização de organização de dados ou de visualização de regras afetas ao meu negócio, negócio entenda aqui como sendo uma área específica dentro de uma organização ou um resultado ou uma necessidade a ser colocada, por exemplo, aluguel de carro.
Então, uma vez que eu tenha essa visão, eu consigo organizar os meus dados, entre aspas, entre caixinhas, entre gavetas, aonde nessa gaveta, nessa caixinha, eu vou ter dados especialmente relativos aos meus clientes, tais como nome, CNH, endereço, onde nessa caixinha, nessa gaveta, entre aspas, eu vou ter dados especificamente sobre os meus veículos. Então, qual é a cor, qual é a placa e assim por diante. Fazendo a relação entre eles, para um sistema que vai permitir o aluguel de carros, eu teria um relacionamento que me permitiria saber qual cliente alugou o tal carro, qual carro foi alugado por qual cliente e quando ele entregou ou quando ele pegou aquele veículo. Então, dentro de um modelo, dentro de uma arquitetura que me permite visualizar o meu banco de dados sob diferentes níveis, eu teria que a organização dos meus dados, a forma em que eles estarão dispostos, quer sejam por coleções, quer sejam por tabelas, quer sejam por classes, esse esquema vai permitir saber exatamente qual é a organização, ou como é que esses dados vão estar organizados. Já no nível físico, eu vou ter especialmente a guarda desses dados de uma maneira mais específica e de uma visão, vamos colocar assim, mais física. Então, em qual HD, em qual servidor, em qual tipo de banco de dados. Então, em uma visão física, eu estaria mais afeto ali ao DBA, onde ele sabe exatamente aonde é que se encontra aquele banco de dados, o quanto é que de espaço ele ocupa, se ele está, por exemplo, federalizado, se ele está centralizado, se ele está distribuído, se aquele banco de dados, por exemplo, tem suas tabelas repartidas, né, se ele está fragmentado ou não. Então, nesse esquema interno, eu consigo ter detalhes mais específicos em relação à sua gravação, em relação à sua localização, em relação ao seu tipo, se ele é acessível por HTTP, se ele é acessível por ADO, Active Data Object, se ele é acessível por ODBC, ou seja, a forma que eu vou acessar o meu banco de dados também se encontra aqui nesse ponto de vista, nesse esquema interno. Então, foi aqui que nós terminamos a nossa primeira aula. Dando continuidade, então, especificamente aqui a essa nossa segunda aula, a gente poderia fazer uma correlação aqui de uma maneira mais conceitual, vamos colocar assim, que aqui estaria o nível dos clientes, aqui estaria o nível dos administradores de dados ou dos projetistas, ou os analistas de requisitos também entrariam aqui, para aqueles analistas de requisitos que já propõem ou fazem uma proposição de modelagem conceitual. Então, isso vai depender muito de como é que são colhidos requisitos, de como é que são descritos os meus requisitos em termos de guarda de dados. Então, a depender da forma que você trabalha aqui com a sua obtenção de requisitos, eu posso trabalhar aqui nesse nível conceitual. E no nível físico, como eu já disse, a gente teria a figura aí mais do DBA. Mas o que seria então, professor, o que seriam esses modelos aí, né? Quando você fala de modelos, vamos colocar aqui no seguinte cenário a construção de uma casa. Então, eu vou construir uma casa, vamos considerar que para esse exemplo eu já tenha o lote, eu já tenha o dinheiro para fazer a construção da casa. Então, em termos lógicos, a primeira coisa que eu vou pensar é como é que eu vou guardar ali, nesse meu caso, como é que eu vou organizar as minhas ideias, né? Como é que eu vou guardar, entre aspas, ali os meus cômodos, como é que será essa minha casa? Que considerando aí que o meu lote tenha 400 metros quadrados e eu quero construir uma casa ali de 200 metros quadrados, eu posso dispor essa casa de inúmeras formas. Eu posso fazer plantas inúmeras para solucionar, por exemplo, as minhas necessidades. Então, eu preciso de uma casa com 2 quartos, eu preciso de uma casa com 3 quartos, eu preciso de uma casa que tenha um escritório, eu preciso de uma casa que tenha 2 salas, eu preciso de uma garagem para 2 carros, eu preciso de uma casa para veraneio, eu preciso construir uma casa que seja sustentável. Então, você pode ter várias necessidades. Para todas e quaisquer dessas necessidades, você vai pensar em uma planta, você vai pensar inicialmente nos seus conceitos. Nesse cenário, o conceito sustentável, numa casa que vai ter, vai ser bem arejada, numa casa voltada para aluguel, Airbnb, numa casa voltada para uma área comercial, né? Comercial junto com residencial.
Então, qual é o seu conceito de casa, né? Vai ser uma casa contemporânea, mais moderna, vai ser uma casa estilo mais retrô. Então, o conceito aqui de casa pode ser dado de diversas formas. Já quando a gente parte para o nível lógico, a gente já está partindo para um mundo em que você já, uma vez direcionado, eu quero uma casa contemporânea, eu quero uma casa moderna, eu quero uma casa estilo rústico, você já vai partir aqui já para as suas opções dentro deste mundo. Quer seja contemporâneo, moderno, rústico e assim por diante. Eu quero uma casa de veraneio, uma casa de fazenda. No momento em que você se depara com esses modelos, agora vamos pensar aqui no modo mais voltado para a área de TI. Então eu tenho uma mercearia, a mercearia do seu José. E na mercearia do seu José, ele usa um caderninho para dizer, olha, tal cliente veio aqui e comprou tantos litros de óleo. Eu vou lá e coloco lá, comprou 2 litros de óleo ao valor de X reais. Aí, no outro dia, o mesmo cliente veio lá e comprou um pacote de arroz. Eu vou lá e anoto. No final do mês, eu somo aquilo ali e eu tenho o valor ou quais foram os produtos que determinado cliente comprou e quanto ele me deve. Na mesma caderneta da mercearia do seu José, ele tem ali uma página específica voltada para os fornecedores. Então, eu tenho X estoques de feijão e eu preciso comprar mais X quilos de feijão, porque se eu continuar com esse ritmo de vendas que eu tenho, de vender, por exemplo, 5 quilos dia, o meu estoque vai se findar aqui em uma semana. Então, eu preciso, antes de chegar ao final dessa semana, fazer essa solicitação. Então, eu compro 1 quilo de feijão por X e vendo por Y. Então, eu tenho que considerar nesse cenário, em termos de conceito, quais seriam as caixinhas necessárias, as gavetas necessárias para eu resolver o meu problema. Então, do ponto de vista do cliente, um produto é vendido para um cliente ao valor X. A somatória de produtos vendidos para um determinado cliente vai permitir saber quanto aquele cliente me deve. Do mesmo ponto de vista, mas agora olhando pelo lado do fornecedor, eu tenho o mesmo produto. Só que eu não vou pensar mais naquele produto em termos de venda, agora eu vou pensar em termos de compra. Eu vendo mais feijão do tipo A, então eu preciso comprar mais feijões do tipo A. Se eu compro ele por X, eu tenho que vender ele X mais o valor do meu lucro e o valor das minhas despesas. Notem que nesse cenário eu tenho o mesmo produto com abstrações diferentes. Ele, produto, sendo entregue para o cliente, e ele, produto, sendo comprado de um fornecedor. Então, em níveis conceituais, eu consigo visualizar quais são as necessidades do meu cliente. Por isso é que a gente diz, né, de acordo com Peter Shen, que o modelo conceitual é esse modelo que captura justamente as necessidades que eu tenho para que eu consiga guardar neste banco de dados os dados necessários para responder os meus problemas. Voltando aqui ao modelo que mostrei agora há pouco, a gente teria aí nesse modelo algumas caixinhas que a gente chama de entidades, aonde cada entidade representa um ente em um mundo real. Então, essa caixinha, esse retângulo cliente vai representar os dados referentes ao cliente no mundo real, onde ele vai ser descrito e definido por algumas características, nesse caso, CNH, nome, endereço, telefone, por exemplo. O carro, da mesma forma, é uma entidade que me permite descrever no mundo real qual é aquele veículo, ou seja, qual é a cor daquele carro, que ano que ele foi fabricado, qual é a placa dele, qual é o valor da sua diária. Uma vez que eu tenha quais são os clientes, e uma vez que eu tenha quais são os meus carros, eu consigo, por meio de uma relação, dizer quais foram os clientes que alugaram determinado carro e quais foram os carros que foram alugados pelo cliente. Isso é um modelo. Isto é uma forma de organizar os meus dados, e quanto mais organizado eu estiver, menos difícil vai ser de responder as minhas perguntas. Por exemplo, quais são os modelos de carro que são mais alugados no mês de abril para clientes que moram na região ou na cidade satélite de Taguatinga? Quais são os valores médios de diária dos carros alugados no ano de 2023? Quais foram os modelos mais alugados
para determinados clientes no ano de 2022. Então, a partir dos meus dados, quanto mais organizados eles forem, menos difícil será de responder as perguntas às quais posso fazê-las em relação a estes dados. Então, uma vez que eu tenha o meu modelo, eu consigo fazer essa organização. Então, eu parto de um modelo conceitual. Notem que aqui eu não estou falando e não estou preocupado se esses dados serão gravados na SQL Server, eles vão estar na Amazon, se serão em Postgres. Se estiver em Postgres, eu não estou preocupado se a versão dele será a 10 ou a 14. Se ele for no Oracle, eu não estou preocupado se ele está armazenado on-premise ou se ele está na nuvem. Se ele estiver, por exemplo, armazenado no SQL Server, não me preocupo se ele está na nuvem da Microsoft, na Azure, ou se parte dele vai estar na nuvem, ou se parte dele vai estar colocado aqui dentro da minha organização. Não interessa nem mesmo saber, nesse nível de conceito, nesse nível conceitual, se o meu banco de dados é hierárquico, se o meu banco de dados ele é relacional, se o meu banco de dados vai ser orientado a objeto, porque aqui em termos conceituais eu estou preocupado com os meus dados. E é por isso que o modelo conceitual é muito utilizado por cientistas de dados para com o primeiro modelo em que você quer descobrir aquilo que o seu cliente deseja ter como resposta. Saber, por exemplo, quais são as principais multas que são aplicadas no mês de janeiro na rodovia X pelo DNR. Quais são as principais multas aplicadas pelo Detran quando faz fiscalização em motos na cidade satélite Y? Quais são os principais crimes que acontecem em determinada região administrativa? Todos e quaisquer dados ou quaisquer perguntas afetas a ele, quanto mais organizado em termos de modelo eu tiver, mais fácil será de realizar a sua implementação e, no caso da sua obtenção de resposta. Então, esse modelo aqui, e aqui eu trago um dos programas que permite fazer isso, que é o BR Modelo. Então, nesse nível conceitual, eu estou preocupado com a área negocial. É como você perguntar para um médico, falar assim, olha, quais são os dados que você necessita colocar dentro de um prontuário eletrônico? O médico vai colocar, olha, para todo e qualquer paciente, eu preciso saber o nome do paciente, eu preciso saber a sua idade, eu preciso saber o sexo, eu preciso saber quais são os sintomas que ele tem, né? Para eu fazer a anamnese, eu preciso saber quais são os sintomas. Para eu fazer aqui um diagnóstico, eu preciso de tais exames. Então, o médico não vai estar preocupado nesse cenário se você vai inserir esses dados dentro de um banco de dados MySQL, se você vai inserir esses bancos de dados dentro de um MongoDB, ele não está preocupado nesse cenário. Ele quer que, uma vez que eu acesse o meu sistema, esses dados estejam de alguma maneira disponíveis. Então, esse é o meu modelo conceitual. É uma forma de visualizar a organização dos meus dados sem me preocupar com a tecnologia, sem me preocupar com o tipo, sem me preocupar, tipo nesse caso, lembrem-se, relacional, hierárquico, orientado a objeto, em rede, se vai ser no SQL, se vai ser um banco de dados estruturado ou não. Então, a ideia aqui é organizar os meus dados do ponto de vista do negócio. Já quando eu decido, uma vez que eu tenha, vamos imaginar que o meu sistema no meu hospital, ele já é todo feito usando Postgres. Então, nada mais lógico do que dar continuidade ao prontuário eletrônico em Postgres, já que o meu sistema que vai dar suporte, que tem lá as informações acerca de médicos, acerca de exames, acerca de auxiliares da área de saúde, acerca do plano de saúde. Então, se eu já tenho todos esses dados gravados em Postgres e eu quero incluir mais uma parte desse sistema, então, nesse caso, por óbvio, por lógico, né, por uma coesão lógica, o ideal é que eu trabalhe com o meu modelo, né, com a sequência do meu modelo em um banco de dados relacional. Então, considerando que o banco de dados relacional hoje, em termos de modelo, é ou tem, né, como tipo de banco de dados mais utilizado no mundo, e lembre-se que eu falei na aula passada que mais utilizado não quer dizer que tenha o maior quantitativo de dados, porque em termos de quantitativo de dados hoje, há uma, não é uma certeza, né, mas há quase que uma unanimidade, vamos colocar assim, entre
vários pesquisadores que a maior quantidade de dados que a gente tem hoje é banco de dados não estruturados. Lembrando que nem todos os bancos de dados estão disponíveis para acesso, né? Bancos de dados que são corporativos, bancos de dados particulares, não são acessíveis. Então, essa é uma projeção, tá? Mas considerando que os modelos hoje mais utilizados do mundo são voltados para modelos relacionais, então nada mais lógico do que a gente fazer a correlação também com esse modelo. Então, o modelo lógico, ele é um modelo que permite, a partir de um modelo conceitual, como o próprio nome diz, criar relações. Então, o modelo relacional, ele é formado de relações que inicialmente dão origem às tabelas, onde estas tabelas aqui permitem, por meio de relações com outras tabelas, ou de relações que são feitas de tabela com ela mesma, né, dos autorrelacionamentos, criar uma organização de dados em que se permita, por meio de visualização de relacionamentos, saber quais são os relacionamentos que são identificados, quais são os relacionamentos que têm as suas cardinalidades de 1 para N, de 0 para N. A gente vai entrar nesses detalhes já na próxima aula. Eu já vou começar a trabalhar com modelos, vamos criar modelos de dados. Então, para que essa primeira aula não fique muito longa, eu vou terminá-la por aqui, mas a ideia é justamente com que a gente consiga, a partir dessa visualização de modelos, sairmos de um modelo conceitual, né? Então, um modelo em que ele serve para qualquer tipo de banco de dados, passarmos para um modelo intermediário, que seria o nosso modelo entidade de relacionamento, que nesse caso estaria voltado para um tipo relacional, para um tipo orientado a objetos, para um tipo hierárquico, e é daí a gente chegar no banco de dados físico, de fato. Então, colocando neste exemplo, quero criar um banco de dados que permita trabalhar com aluguel de veículos. O meu banco de dados será um banco de dados relacional. O banco de dados a ser utilizado vai ser o MySQL versão 8. Quero gerenciar o aluguel dos meus veículos num banco de dados relacional, onde o meu banco de dados será o Postgres. Então, eu saio de um conceito mais abstrato, mais voltados para a área de negócio, entro dentro de um tipo de banco de dados que vai me permitir organizar os meus dados, quer seja por classes, por tabelas, por coleções, e a partir da escolha desse tipo de banco de dados, eu implemento de fato o meu banco de dados. Então, aí eu já implemento este banco de dados em SQL Server, em Mongo, em Cassandra, em DB2. Então, eu já escolho de fato o SGBD a ser utilizado. Saindo de uma visão mais conceitual em termos de entidades e entrando aqui dentro de um modelo que a gente conhece como modelo lógico. Então, para encerrarmos essa primeira parte, deixo aqui apenas a descrição do que seria, nesse banco de dados relacional, as entidades, que são representados, né, ou representam entes no mundo real. Então, aqui eu tenho um produto, naquele exemplo que eu coloquei, na mercearia do seu José, aqui estaria o feijão, o valor, quanto custou aquele quilo de feijão, aqui estaria o arroz, e quanto custou aquele quilo de arroz. Então, aqui, na minha entidade produto, eu teria aqui quais são, nesse caso, os produtos que eu tenho na minha mercearia. Da mesma forma, eu posso ter também uma entidade que guarda quem são os meus clientes, onde, neste caso, para este sistema, basta saber o seu código de identificação, nesse caso aqui representado pelo ID, e o seu nome completo. Então, não preciso de nenhuma outra informação, nem e-mail, nem telefone, nem matrícula e assim por diante. Basta saber que aquele cliente teve uma nota fiscal emitida em seu nome, na data do dia 22 de outubro de 2023, no valor de R$ 173, onde a nota fiscal era a nota fiscal 9. Então, aquele cliente teve uma nota fiscal emitida naquela data no valor de 173, mas ele poderia ter tido uma segunda nota emitida em outra data, em outro valor.
Aquela nota fiscal guarda dentro de si uma série de produtos afetos àquela venda. Então, aquela nota fiscal é composta de vários itens, onde dentro daqueles itens eu sei quais foram os produtos que foram comprados, a quantidade que foi comprada. Então, neste exemplo, ou a Mariazinha comprou no total, né, na sua compra, R$ 100 no dia 10 de março. Sendo que desses R$ 100, ela comprou 3 produtos. Ela comprou um óleo, comprou 3 pacotes de arroz e comprou um pacote de feijão. Onde para cada um desses valores eu tive aqui um subtotal, então para o feijão eu tive lá um subtotal de R$ 10, para o arroz eu tive um subtotal de 80 e para o óleo mais R$ 10, totalizando aqueles R$ 100 aqui. Então aquela nota fiscal é composta, em termos lógicos, de vários produtos, é formada de vários produtos. Então a soma de todos os produtos daquela nota fiscal seja um valor total de X, aonde os meus produtos estão na minha tabela de produtos e cada produto tem uma correlação aqui com o produto que foi inserido naquela nota. Então, aquele cliente tem uma nota fiscal ou várias, aonde cada uma das suas notas fiscais emitidas está correlacionada a um ou mais produtos e os produtos estão correlacionados àqueles itens da nota fiscal. Então, as entidades representam esse ente no mundo real, quer seja o cliente, quer seja o produto, quer seja a nota fiscal ou seus itens. E cada um dos atributos descritos nas minhas entidades descrevem em termos de características essas entidades. Então, o produto é descrito para essa mercearia com o seu código, o nome e o valor de custo. Um cliente é identificado pelo seu número e é pelo seu código, ou identificado também pelo seu nome. A nota fiscal, por sua vez, tem qual cliente que está afeto àquela nota fiscal, qual é o número da nota, o valor total daquela nota, a data que foi emitida, bem como uma identificação em relação àquela nota. Então, as entidades representam essas caixinhas ou gavetas no mundo real. Os relacionamentos indicam a relação ou projeção existente entre duas ou mais entidades. Então, o cliente tem notas emitidas em seu nome, um produto está dentro de itens e o item se refere a uma nota fiscal. Então, este é o modelo lógico, o modelo que permite descrever por meio de relações e entidades como deve ser organizados ou como devem, desculpem, né, devem ser organizados os meus dados. Bom, eu disse, né, que a ideia aqui seria finalizar nessa parte aqui, e aí a gente segue, então, na segunda parte do vídeo, com essa introdução aqui à modelagem de dados. Nos vemos aí no próximo vídeo. Espero que tenha ficado claro aqui esses conceitos mais introdutórios aqui, né, do que vem a ser os modelos e por que esses modelos, em termos de organização, são importantes para a obtenção das minhas informações. Até mais, muitíssimo obrigado aí pela paciência, muito obrigado então, fiquem todos com Deus e vamos seguindo aqui no próximo vídeo. Um grande abraço.